Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos a nossa convidada de hoje. Você e sua família merecem uma cobertura que é referência em competência e humanização. O Santa Casa Saúde está pronto para atender você através do sistema Abrange. São mais de 200 pronto atendimentos em todo o Brasil para casos de urgência e emergência. Atendimento em locais credenciados pelo 0800 722 7511. Santa Casa Saúde. Associe-se já pelo 3321 7400. A Minerva Beef Shop é uma loja modelo para o amante da carne, onde o público poderá encontrar os melhores produtos com a qualidade Minerva Foods para o cardápio do dia a dia, ocasiões especiais e o tradicional churrasco. Tem também setores de frios e laticínios, padaria e bebidas. A Minerva Beef Shop é uma loja de carnes que valoriza o ingrediente principal das nossas refeições. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Com você logo de manhã. Com você para economizar. Com você e com seus amigos. Com você em todos os momentos. Alto Posto Berrantão. Tudo de bom para você, 24 horas, todos os dias. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. Poliplástico, atua na industrialização de tubos de polietileno. Uma empresa ecologicamente correta que se preocupa com o meio ambiente. Vendas somente para empresas. Distrito Industrial 2, Barretos. Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 3322-4351 e 3322-7332. Loja MAP. Nós temos hoje o imenso prazer em receber a museóloga. É isso mesmo, né? Museóloga, que nome complicado. Raquel Milagres de Matos, que é gestora do Museu Rui Menezes, na cidade de Barretos. Raquel já está há alguns anos em nossa cidade. Raquel, ela vem aqui falar sobre o museu, falar sobre a história do museu, falar o que representa, na verdade, um museu em uma cidade. Raquel Milagres, prazer muito grande em recebê-la no programa de hoje. Prazer meu estar aqui. É uma honra, né, estar mais uma vez participando aqui na TV, porque é importante, né, que as pessoas saibam o que a gente faz, e é bom a gente poder levar isso para a comunidade. Então, agradeço mais uma vez a participação. Saber o que representa o museu numa comunidade, principalmente para aquelas pessoas que, os mais jovens, os adolescentes, os estudantes de uma maneira geral, e aqueles que gostam de saber sobre a história de uma cidade, a história de Barretos, né, Raquel?
Raquel, você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Sou. carioca. Isso, Pelo nascida- sotaque já dá para entender, né? Nascida e criada lá, até Nascida. os 35 anos mais ou menos eu vivi lá. Vai muito para lá, nas De férias? vez em quando, De vez em né? quando, Uma ou duas vezes por ano eu vou lá, tem Sente- família lá. Quem mora no Rio de Janeiro sempre sente saudade de praia, né? Porque eu falo que Barretos é uma cidade extraordinária. Para ficar 100% só está faltando uma praia, Uma né, praia, Raquel? né? Pois é. Aí ficaria melhor do que Paris, né? Isso são os amantes de Barretos, né? E você estudou no Rio, fez curso primário. Naquela época era primário ou já é essa coisa de hoje, fundamental? Não, era primário, Primário, ginásio, ginasial. isso. E depois eu fiz tudo lá, né? Inclusive a minha graduação foi lá também. Você fez o primário em que escola no Rio de Janeiro? Eu fiz numa escola municipal lá, Joaquim Ribeiro, que fiz lá até a 8ª série. que era- Ginásio lá na mesma escola? Ginásio também na mesma escola. E você graduou onde? Eu graduei na Unirio, Unirio. que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ela é a única que oferece o curso de museologia. Como é que chama a faculdade? A faculdade de museologia, é isso? Faculdade de museologia. Como é que você... É difícil uma mulher assim ter essa vontade de ser museóloga, né? Como é que nasceu isso em você? Você frequentava o museu no Rio de Janeiro? Frequentava muitos museus. Aconteceu de diversas formas diferentes, cada um falando um pouquinho, eu fui juntando os pedacinhos e fui vendo, não, então é realmente disso que eu gosto, né? Tinha uma amiga minha que já estava na faculdade, eu já era minha amiga e eu conversei com ela e eu fiquei assim, isso é interessante. Aí eu fui uma vez com o meu filho no museu e já era, sei lá, a 10ª vez que a gente estava indo em algum museu, ele falou assim, nossa, você gosta tanto de museu, você devia trabalhar no museu. Eu fiquei, nossa, mas é verdade, né? Aí isso tudo foi juntando e aí eu falei assim, eu vou realmente fazer museologia e me descobrir lá dentro, né? Porque a gente, às vezes, quando entra numa graduação, a gente não tem ideia do que espera pela gente, principalmente na primeira graduação, né? A gente não tem aquela ideia do que é o mundo universitário e o que eles têm para passar pra gente. E a gente descobre, assim, uma gama enorme de coisas que a gente pode fazer, que a gente pode desenvolver. E você tinha quantos anos quando resolveu fazer museologia? Eu já tinha 28, porque 28. eu durante muito tempo não sabia o que eu queria fazer. Então, E você está fazendo o que na época? Estava fazendo alguma coisa? Trabalhava no eu Rio? trabalhava, né? Mas nada ligado à cultura, nada ligado ao museu. Eu trabalhava numa corretora de seguros. Sei. Né? Mas então aí eu resolvi encarar e fiz quase 5 anos de faculdade. Tudo isso, museologia tem? Na verdade são de 4 a 8, né? O mínimo 4 e o máximo... De 4 a 8 anos? Né? Aí Quem faz 8 anos tem que se especializar em alguma coisa? Não, é é por causa da quantidade de matérias oferecidas. Sei. Né? Então, a quantidade de matérias optativas, né? Elas são muito grandes. Então, você pode ter a opção de ir fazendo essas matérias e demorar mais um tempo para se formar. Então, você tem no máximo 8 anos para ser, senão depois também é jubilado, né? Mais do que isso, se você não se formar. Na verdade, o curso é de 4 anos, né? De 4 Dependendo das anos. matérias, você vai deixando para o ano seguinte, né? Isso. Para ir... Eu levei 5 fazendo anos e meio, mais ou menos, para fazer. Sei. Eu fiz muita matéria optativa. E esse curso tem boa penetração no mercado de trabalho no Brasil? Como é que você enxerga isso? De repente, alguma moça, algum jovem está nos ouvindo, né? Já até frequentou o Museu de Barretos, quer saber como é que faz isso? Onde é que tem faculdade perto aqui na região, se tem faculdades por aqui? E se o mercado de trabalho é bom atualmente? Olha, a museologia ela mudou muito. Desde que eu entrei em 2004 para cá, ela teve uma mudança assim, extraordinária. Ela era um curso que só existia em 2 cidades do Brasil, no Rio e em Salvador. Só 2 cidades do Brasil? Nem São Paulo não tinha? Não, São Paulo não tinha. São Paulo teve um curso de especialização Sei. alguns anos atrás que não deu certo. E aí, de lá para cá, teve muito investimento em cultura e os cursos começaram a nascer. Então, hoje a gente tem mais de 20 cursos pelo país. Do sul até o Nordeste, a gente tem cursos em Sergipe, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, em Santa Catarina, na Barriga Verde. Aqui na região nós temos algum curso, não? Então, São Paulo não tinha nenhum curso de bacharelado. E eu descobri esse ano que eles estão implantando e a partir do ano que vem a gente já vai ter um curso de bacharel em museologia. Na cidade de São Paulo? No estado de São Paulo, No não lembro estado qual é a do São- cidade. Mas Nossa, então não tem praticamente não tem nenhum atualmente? não, Vão implantar ainda um vão curso? implantar ainda. Uma dificuldade, então, se a pessoa quiser, um barretense quiser fazer museologia,
vai ter que enfrentar Isso. uma estrada longa, né? Na USP já tem o mestrado. Já tem um mestrado. Agora né? tem o mestrado. Mas não tem a graduação, A graduação agora vai ter. Sei. É importante isso, porque a gente multiplica. Inclusive, quando eu entrei para museologia, a gente não tinha quase concurso para museólogo. Era muito difícil e eu lembro bem que meus professores falavam, se você quiser trabalhar bem com museologia, você tem que sair da capital, porque na capital tem inchado. Os formandos estão todos lá, no Rio, e os museus tem que partir para outros lugares, porque normalmente, eu acho assim, não sei se você concorda, naquela época, hoje talvez não sei nem se é obrigatório ter um museólogo em cada museu, porque antigamente as prefeituras colocavam um funcionário, né, qualquer, sem qualquer aptidão, muitas vezes, para tomar conta de museu, era isso mesmo, né? Isso, acontecia muito isso porque não era, e ainda não é obrigatório. Não é obrigatório? Não é obrigatório ter. O que acontece é que muitas vezes preenche, para você fazer um edital, para você concorrer a um edital, para ganhar recursos para aquele museu, você tem que ter um plano assinado por um museólogo. Ah, sei. Então a prefeitura tem interesse em ter um museólogo para obter recursos do governo federal, governo estadual, Exatamente. Isso, né? E aí com o Estatuto de Museus, que é um plano do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, eles estão implantando para que cada museu tenha um museólogo. Né, para que daqui do final de 2016 até o final de 2016, cada museu do país tem um museólogo. Para isso que também se cresceu o número de graduações pelo país, né, para que tenham bastante gente formada. Devia ser obrigatório, né? Para todo museu ter que ter um concurso, uma habilitação de uma pessoa já treinada, porque é muito importante você chegar num museu e ter uma pessoa que saiba orientar, né? Porque você ver um funcionário, a gente fala qualquer porque não tem a graduação, acaba não sabendo nem formar direito o que tem no museu, o que representa aquele museu, né? O mais importante é que, assim, isso realmente acontecia, né? E o que é importante, por exemplo, da figura do museólogo é ele saber dispor aquela história, porque o museólogo ele não trabalha sem um historiador, ele precisa de um historiador. Principalmente eu, no meu caso, eu não sou daqui. Então, eu pouco conhecia, hoje eu já conheço bastante da história da cidade, mas eu pouco conhecia daqui. Então, o que você faz? Historiador, qual é a história da cidade? É essa. Então, eu vou expor isso para a população, para que ela entenda essa história de uma maneira visual, com objetos. Com objetos, né? Essa é uma das funções do museólogo. É fazer a exposição para que o visitante ele entre, ele não só reconheça e fale assim, isso daqui eu tinha, isso daqui meu avô tinha, realmente onde eu estudei era assim. Não era só isso, é para ele poder entender a história através de objetos. E outra função do museólogo é salvaguardar esses objetos, é cuidar bem dele, é fazer a conservação, fazer pequenas intervenções de limpar, de armazenar adequadamente para não dar mofo, para não dar bicho, um monte de outras coisas que permitem que aquele objeto vá para a exposição de uma maneira bem apresentável, né? Essa é uma das funções. Além dessas funções, lógico, qual é a importância real de um museu numa cidade, para a juventude, para a cultura de uma cidade? Qual é a real importância de um museu? Bom, um museu ele tem uma importância chave, porque às vezes a gente não consegue entender isso de uma maneira prática. Mas o que é? Como eu falei, você entende a história da sua cidade ali. Você pode fazer uma pesquisa, né? Se você quer saber um pouco de alguma coisa, você vai fazer um trabalho, você vai no museu, porque lá tem as peças que você pode fazer uma pesquisa em cima daquilo, você tem um acervo de jornal e tal. Mas o mais importante é que a população vá ao museu e se reconheça ali, saiba que ali é um espaço dela, é um espaço de debate, é um espaço para você desenvolver seu senso crítico, para você questionar o que está ali, inclusive, dentro de você e para a comunidade. E como é que é feito isso? Você falou em debate. Como é que é feito esse debate, mas todas essas perguntas você vai responder no próximo bloco. Como é que as pessoas vão lá para debater? Tem horário para isso? Pode diversas pessoas para fazer esse bate-papo, interagir com respeito ao museu, mas tudo isso você vai responder no próximo bloco. Agora vamos abrir o nosso primeiro intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltaremos em seguida com a museóloga Raquel Milagres de Matos, do Museu Rui Menezes de Barretos.
Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a museóloga Raquel Milagres de Matos, do Museu Rui Menezes, em Barretos. Eu estava perguntando você no bloco anterior e deixei para você responder agora, o problema de debates. Como é que é feito isso? Tem horário próprio para isso? Ou qualquer momento isso pode acontecer? Em qualquer momento isso pode acontecer, não existe um programa de debate. O que acontece é a pessoa chegar para a gente, ela vê uma situação e ela fala assim, mas isso aconteceu dessa forma? Porque eu acho que aconteceu dessa forma, eu tenho uma prova aqui que eu acho que pode ter acontecido, então vamos conversar. Então elas se dirigem a você nesse momento? Dirigem a mim, ou, por exemplo, a gente tem estagiários de história. Então as pessoas podem debater, elas não estão ali só para apreciar o belo. Né? Elas não estão ali para olhar... Tem estagiários de história no museu? Sim, temos estagiários de história no museu. E ficam lá o dia todo? O dia todo. Então não é só você que fica no museu, não. Não. A gente tem uma equipe hoje de 10 pessoas. 10 pessoas que trabalham no museu? Uhum, com estagiários estagiários de história e o que mais? Qual é o outro tipo de estagiário? Não, no momento a gente só tem estagiário de história. Eu e temos assistente, auxiliar de serviços gerais, frente de trabalho. Assim São pessoas que fazem curso de história, faculdade de história? Uhum, história de uma maneira geral, não é só história de Barretos, não. Não, como é que porque a graduação de história graduação em História. As pessoas vão... é licenciatura em História. História, né? E aí elas vão se especializando, se aprofundando, né? Onde elas se interessam, geralmente por história local, né? Porque já que elas moram aqui, estudam aqui, geralmente elas se especializam, se aprofundam sobre história de Barretos e região. Quais são as curiosidades mais frequentes que você defronta lá no museu? O que as pessoas mais procuram? Vão no museu, olham, quer saber do quê? Quais são essas curiosidades mais importantes, mais frequentes, né? Elas gostam bastante do acervo sertanejo. Sertanejo? Porque é um acervo que tem relação com a cidade, tem relação com o passado de várias pessoas. Todo mundo tem alguém que já morou numa fazenda, que teve uma casa de uma tia que era assim, de uma avó, e que já viu aquele objeto. E o acervo sertanejo lá é bom, a gente tem um acervo sertanejo bom e... Enquanto você vai falando, Raquel, nós vamos mostrando imagens do museu, para que as pessoas possam reconhecer, sentir vontade no museu, inclusive desse acervo sertanejo. Você vai falando e a gente vai mostrando imagens. Isso, ele é um acervo que muita gente tem, como eu estava falando, tem uma relação com ele de alguma forma. Mas as pessoas se interessam bastante, por exemplo, pela cruz do Francisco Barreto, que está lá no museu já há muitos anos. Essa cruz... É a cruz que... a gente diz que marcou a sepultura do Francisco Barreto. Sei. Né? Não que existe... estava na sepultura dele. A gente tem alguma dúvida. Existe o debate sobre a origem. Se existiu também, se é verdadeira a cruz. Porque ela foi encontrada num lugar muito distante de onde se costumava enterrar as pessoas, que geralmente naquela época se enterrava na fazenda, ou na região, ou nos arredores da igreja. Né? Essa cruz foi encontrada naquela capelinha atrás da União, ali na 45. Que hoje ainda tem a capela lá. Tem a capela Rezas e missas lá hoje. Exatamente. Então foi encontrada lá? Foi encontrada lá. Mas existia a capela já naquela época? Já, não sei lhe dizer. Não sabe agora realmente não lembro. Mas eles encontraram lá, eu acredito que sim, já existia a capela sim. Então você vai tirar sua dúvida Vou depois. tirar essa dúvida sim. E aí encontraram lá e levaram para o museu dizendo que era. Então existe Mas esse tem debate. alguma marca? Tem alguma marca? Não tem nada. E como é que imaginaram que fosse a cruz dele? Bom, essa história é bem polêmica, bem polêmica. Dá bastante caldo para manga aí, pano para manga. Porque se não tem marca nenhuma, se não tem um nome escrito nessa cruz, é meio complicado. Isso foi na década de 60, o Cristiano de Carvalho, que era prefeito foi na década de 60? Isso. Então não é tão distante assim. É por isso mesmo que fica a dúvida, porque se fosse uma coisa mais antiga, você teria, por exemplo, o túmulo ali perto. Né? Verdade, tinha um túmulo. Não só a cruz. Né? Então, e aí o Rui Menezes, na época, ele era jornalista e ele... Meu amigo, foi vereador junto com ele na Câmara Municipal de Barretos. Então, foi ele que escreveu no jornal, junto com o Cristiano de Carvalho, né? Que fala, não, essa é a cruz de Chico Barreto. E ficou. E ficou, né? Então, assim, alguns dizem que é e alguns dizem que não é. É um debate. É uma coisa que... E a cruz estava muito longe do túmulo? Eu realmente não sei, porque eu acho que eles não encontraram o túmulo. Não encontraram. Porque pelo tempo que se passou, né, muita coisa
some, mata, aquela coisa toda. Realmente então, deve ser uma polêmica muito grande, realmente, né? Essa cruz, ela tem muita história ainda para ser revelada. Para ser revelada. E essa cruz está bem conservada? Está bem conservada, está lá no museu. Tá lá no... O que mais que eles procuram, assim? Olha, eles gostam bastante. O que é mais interessante, né? Que você pode, como existe essa cruz, né? O que mais provoca debates no museu? O que eles gostam bastante de ver é o acervo da guerra. O acervo militar, vamos dizer assim. Que tem tanto da Revolução de 32 quanto da Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, a gente tem armas, tem capacete nazista, capacete inglês, americano. Então, eles gostam muito de ver isso. Fora as condecorações, bandeiras, fardamento. Tem bastante coisa que as pessoas se atraem bastante a ver, principalmente crianças, os homens, eles gostam bastante de ver esse tipo de acervo, né? Então, é uma coisa que chama bastante atenção. O restante do museu, eles têm, assim, cada núcleo, eles têm um ponto de curiosidade. Por exemplo, a outra sala que é uma sala dedicada ao Antônio Olímpio, não exatamente só a figura dele, mas tudo o que leva o nome dele, que foi gerado na época dele. A gente tem a cadeira de dentista, que fica ali. Porque ele foi dentista, né? Não, não é porque ele tenha sido dentista. No grupo escolar, que hoje leva o nome dele, naquela época tinha um pedaço que era dedicado à higiene, que era a parte de saúde dentária. Sim. E tinha, esse gabinete ficava dentro da escola. Sim. Não aquele que está ali, né? Mas tinha um igual na escola. Então as pessoas se interessam muito em ver aquele gabinete dentário. Como era o gabinete dentário naquela época, né? Exatamente. Que eu estudei na escola Antônio Olímpio. Né? Então, inclusive a gente tem uma foto de reprodução do gabinete da época e tem o gabinete dentário ali. Então as pessoas veem, as crianças principalmente, nossa, mas como é que fazia e tal? A gente explica que não tinha anestesia, que era mais difícil. Ia direto, né? Ia direto, então elas ficam meio apavoradas, mas é bem interessante porque eles gostam bastante dali. Eu tenho a impressão que esse terror que muita gente ainda guarda de dentista, que não tem nada a ver, né? O dentista é uma pessoa normal, trata muito bem as pessoas, mas tem muita gente que já começa a tremer na cadeira de dentista. Quem sabe esse terror vem dessa época, que nem tinha anestesia, né? E acho que o barulhinho, né, da broca também até hoje, né? Antigamente tem lá também, o motor era movido a pedal, né? Não era um motor elétrico, né? Ficava um assistente e como tremia muito, ele fazia um buraco às vezes maior no dente do que o necessário, né? Mas assim, são principalmente esses, né? O altar que foi da Igreja do Rosário, que está lá no o da Catedral? O da Catedral não está ainda? Não, da Catedral não. Ele era da Igreja do Rosário antes dela mudar de lugar. Ah, sei. Né? Aquele altar de madeira entalhado de 1910. O altar da Catedral não está, porque foi tirado há muito tempo atrás. Olha, o que eu saiba do altar da Catedral, ele foi desmanchado. Desmanchado? Ele não... Foi demolido mesmo, né? Demolido mesmo. Que é muito ruim aquilo, né? Mas o da Rosário está lá, ele é de madeira, ele é uma madeira de lei muito boa, todo entalhado à mão, e está lá. E as pessoas gostam muito porque ele realmente é uma peça muito bonita. Então, também chama bastante atenção dentro do museu, é o altar da Igreja do Rosário. Muito bem. Eu ia perguntar para você, parece que você teve um histórico também, você frequentou o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, né? E também fez estágio no Museu de Monte Redondo, na cidade do mesmo nome, em Leiria, em Portugal, não é isso? Após a sua graduação que você foi fazer esse estágio? Não, o estágio eu fiz durante a minha graduação, eu fiz em 2007. Tanto no Rio como em Portugal? Não, em Portugal foi em 2007, eu fiquei 45 dias mais ou menos lá fazendo estágio nessa cidade, lá nesse museu em Monte Redondo. No Museu Histórico Nacional eu comecei como estagiária lá, depois mudei de setor, fui para ser contratada e fiquei lá até depois de formada, ainda mais um ano depois de formada, eu ainda permaneci por lá. Porque lá é um museu muito grande e ele é segmentado, cada tipo de coleção tem o seu setor, o seu departamento. E eu trabalhava no departamento de numismática,
que tinha o setor de filatelia, e eu trabalhava no setor de filatelia. Filatelia. Isso, que catalogava os selos, tudo que era relacionado a postal, serviço postal, trabalhava comigo. A gente tinha uma equipe de 4 pessoas, e uma supervisora e mais 3 funcionários só trabalhando com a catalogação e conservação desses selos. E aqui em Barretos, no nosso museu, nós temos esse setor de filatelia, não? Para ser sincera, é uma coisa assim muito engraçada, porque a gente não tem um selo no museu. Nunca teve uma doação de selo no museu. Até gostaria que quem tivesse algum selo para doar, porque é um tipo de acervo fácil das pessoas doarem. É lógico. E é uma coisa que não tem, a gente não tem nenhum selo no museu. Eu tenho a impressão que as pessoas não pensaram nisso até hoje, talvez, né? Pode então ser. Está aí, né? Uma oportunidade de alguém fazer doação de selos para o Museu Rui Menezes. Tem filatelista muito importante, tinha um professor, o Juquinha, né? Que era um filatelista muito importante em Barretos, grande filatelista, né? Então as pessoas, está aí um pedido que a nossa museóloga está fazendo ao nosso telespectador da TV Barretos, né? Quem sabe começa a aparecer selos lá, né? É verdade. Porque a gente realmente, selo não tem nenhum, e é um acervo bacana da gente expor. A gente tem um núcleo que a gente chama de gabinete de curiosidades. Os primeiros museus, no século XVII, eles eram nesse modelo de gabinete de curiosidades. Estavam descobrindo o novo mundo, né? E começavam a levar espécimes de aves, de animais, de peixes, dos indígenas também. Eles levavam para lá e expunham aquilo assim, ocupavam teto, parede, tudo, enchia a sala com tudo, muitos animais taxidermizados. E aí a gente fez uma pequena homenagem a esses museus. E a gente, nesse núcleo, a gente tem uma parte que a gente expõe moedas e cédulas. Né? Então eu gostaria de ter um pedacinho lá que eu pudesse botar os selos também, se a gente tiver doação de selos. Raquel, você falou no Antônio Olímpio, a escola Antônio Olímpio, Almeida Pinto, outras escolas de Barretos, tem representação lá no museu? Tem história lá no museu? Não, nesse momento, quem está representado ali é o Antônio Olímpio. Por que eu escolhi o Antônio Olímpio, né? Foi uma conversa que eu tive inclusive com a Carla, porque ela é secretária, ela também é historiadora, conhece bastante da cidade. E a minha escolha foi porque o prédio do museu foi feito na gestão do Antônio Olímpio. Então, para contextualizar o prédio do museu foi feito na gestão do Antônio Olímpio? Isso, ele começou a ser construído em 1906 e foi inaugurado em 1907. Na gestão do Antônio Olímpico, como prefeito. Como prefeito de Barretos. Isso. Né? Bom, vamos continuar contando essas histórias do Museu de Barretos, histórias de outros museus, no próximo bloco. E vamos agora abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais. E em seguida, voltamos com Raquel Milagres no programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo Raquel Milagres de Matos, museóloga do Museu Rui Menezes. Bem, você estava no Rio de Janeiro, trabalhando, estagiando no museu. Como é que você pensou em fazer concurso? Quando aconteceu isso na sua vida? Em que momento que te deu esse clique? Depois que eu me formei, eu comecei a procurar outros locais para trabalhar, apesar de estar trabalhando lá no Museu Histórico, mas eu sabia que lá não era para sempre, né? Então eu comecei a procurar outros concursos para fazer. Eu fiz acho que cerca de 6 ou 7 concursos para o país inteiro. Brasília, Bauru, Barretos, Você vinha Pelotas. nessas cidades para fazer concurso? Isso. Tinha que ir na cidade? Tinha que ir na cidade. Então você viajou bastante. Viajei bastante. Pelotas, Ouro Preto, e acabei passando aqui e em Bauru. E por que você escolheu Barretos? Porque em Bauru... Porque Bauru, presumivelmente, é uma cidade melhor do que Barretos, pelo menos em questão de geograficamente, né? Eu tinha ficado, acho que em 3º lugar, estava numa lista de espera, a primeira pessoa não ia assumir e tal, então ia demorar mais um pouquinho. Eu seria chamado, mas ia demorar, e aqui era mais imediato.
Então eu preferi vir para cá, já tinha passado aqui, eu passei em primeiro lugar, e aí eu falei assim, não, eu vou então... Então a primeira vaga era sua, então muito melhor já pegar Era aqui, né? exatamente, porque em Bauru eu dependeria de ficar esperando outras pessoas desistirem e ver se ia dar certo e tal, e podia demorar muito, tanto que aconteceu que uma amiga minha até que foi para lá, ela só foi chamada há 1 ano atrás, né? Então eu teria ficado com 2 anos de defasagem esperando ser chamada, né? Então eu preferi vir para Barretos e não me arrependo. Não arrepende não, nem né? um pouquinho. Já se considera uma barretense com 3 anos de casa? 50%. 50%, que bom, conheço que bom. bastante daqui. Está gostando de Barretos, Bastante. então? E você se adaptou bem na cidade, né? Eu lembro quando você chegou em Barretos, quando você estava com a sua malinha, foi na Secretaria de Cultura lá, lembro perfeitamente. Eu vim, eu perturbei... Não tinha nem lugar para ficar na época, nem não lugar tinha lugar para ficar. Eu perturbei muita gente, falando assim, gente, me chama, por favor, me chama. Eu lembro disso, porque era uma coisa que eu queria vir logo, porque é uma consolidação profissional. Lógico, né? lógico. A gente não pode dizer que é um concurso, Não, eu vim porque eu quis. E era uma consolidação da minha profissão, eu como museóloga, como gestora de um espaço, né? Isso era importante para mim. E eu vim e falei assim, não, eu vim aqui para dar certo, eu vim para cá para que tudo dê certo para mim. E deu, e está dando até hoje, ainda bem. E vocês fazem assim trabalhos nas escolas para que essas escolas visitem o Museu de Barretos? Como é que é feito isso? Essa interação com os estudantes? A gente tem um convênio com as escolas do Estado, através do convênio do município, com a Secretaria de Educação do Estado, e as escolas estaduais do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, sim, elas visitam, aqui da região, né? Elas visitam o museu de abril a outubro. Então, de abril a outubro? De abril a outubro é o período de visitação dessas escolas. Então elas vêm em 2 turnos, né, de manhã e à tarde, e fazem a visita monitorada com aqueles estagiários de história. Qual a diferença do Museu Histórico do Rio de Janeiro para o Museu de Leiria em Portugal? Tem diferenças? Como é que é? Sim, o Museu Histórico no Rio, o Museu Histórico Nacional, ele foi um museu que ele foi criado em 1922, né? Ele tem mais de 90 anos, e ele se propôs a ser o museu da história do país inteiro. Né? O Rio de Janeiro era a capital. Era a capital do Brasil. Né? Então, o Gustavo Barroso, que foi o fundador do museu, ele queria que tivesse ali parte da história do país inteiro. Né? É claro que naquela época a visão era muito diferente, né? Hoje em dia eles já conseguem chegar mais próximo disso. E criou o museu. É um museu enorme, gigantesco, era um forte. Antes de ser museu, ele era um forte, né? É um prédio enorme. Enorme. De muitas alas, enfim. E o museu lá em Leiria, o Museu de Monte Redondo, é um museu de comunidade. É um museu pequeno, é um espaço pequeno, menor do que o Museu Rui Menezes, por exemplo. Sim. Mas que é feito... menor que o nosso museu? Exatamente, ele é bem pequeno. Mas é um museu feito pela comunidade. Foi a comunidade que falou assim, nós queremos estar representados dentro de um museu. Nós vamos doar as peças, né, e vai ser gerido. Você ficou quanto tempo ali? Eu fiquei 45 dias. 45 dias. Então a gente conversou com a comunidade, na verdade a gente foi para montar uma exposição. Então a gente montou uma exposição fotográfica sobre pessoas da Vocês foram cidade. Representando o Museu Nacional do Rio, não? Não, eu fui com vínculo pela universidade. Pela universidade. Isso. Então nós fomos em 5 e lá a gente montou essa exposição fotográfica com profissionais da cidade. O açougueiro, o barbeiro, o guarda de trânsito, todos que estavam ali foram retratados, e daí a gente fez uma exposição com essas fotos. Então ele é um outro tipo de museu, ele tem outra ideia de museu. É muito importante esse conhecimento que você tem de outros museus, né, para poder comandar bem, ter uma gestão boa no Museu de Barretos. Se você fosse chamada para opinar o que está faltando no Museu de Barretos, o que você gostaria de acrescentar no museu, você teria uma ideia disso? Na verdade, o que eu acho que falta é a participação popular. Das pessoas irem ali e sentirem que aquilo ali é delas.
que elas podem chegar e entrar e ver e se sentir ali, né? E falar assim, nossa, isso daqui faz parte da minha história. Eu sinto falta disso, né? Que as pessoas vão ao museu Tem épocas que são mais visitadas o museu? Das férias, né? Época de férias, né? Janeiro, mais, agosto também, julho e agosto são os meses mais visitados, mas... Teria que ter uma participação melhor, que você acha, né? Sim, a gente está mudando um pouco isso, porque, por exemplo, eu criei o projeto do Chorinho no museu. Como é que é esse projeto? Você podia falar um pouquinho sobre esse projeto do Chorinho, né? Foi uma tentativa porque eu tenho um pensamento que o museu, ele não é aquela ideia de só lugar de coisa velha. Ele tem que estar vivo, ele está ali, ele é um organismo que vive, que atua na comunidade, ele tem outras coisas para fazer a comunidade vir. Então a gente fez esse projeto, é um grupo de choro, que é o Escorregando, que se apresenta uma vez por mês no museu. Geralmente no último domingo do mês, de manhã, eles vão lá. Lá dentro do museu mesmo? Dentro do museu. Ou naquela parte de baixo? Não, no museu em cima? Dentro do museu em cima. E as pessoas vêm, a gente começou, eles já têm inclusive um público cativo, para trazer as pessoas para verem que o museu é muito mais do que só exposição. Né? A gente tem exposições temporárias. E os ensaios deles são feitos lá também? Não, eles ensaiam em outro lugar. Em outro lugar. Lá são só as apresentações. Então, eles vão e as pessoas chegam lá e veem assim, nossa, mas que legal, tudo a ver, choro com o museu, e aí eles visitam a exposição, e às vezes eles vão lá e tem uma exposição temporária também. Desculpa. Então, isso interage, isso faz com que as pessoas tragam. Muita gente vai pela primeira vez e fala assim, nossa, eu vou voltar aqui, e volta com umas 2, 3 pessoas. Isso faz com que a visitação também aumente nos outros dias. Mas ainda é pouco, né? O Chorinho ele foi uma forma de atrair as pessoas, mas a visitação ela ainda depende mais que as pessoas entrem, passem na porta e falem assim, não, eu vou entrar hoje no museu e vou aprender, vou ler o que está escrito e vou aprender mais sobre o museu. E algum outro projeto que você gostaria de falar ou está ainda em elaboração? A gente tem diversos projetos acontecendo, muitos não são voltados para a exposição. A gente tem um projeto de digitalização dos nossos jornais, da hemeroteca, que vai estar disponível para o público para pesquisar. O que antes a pessoa tinha que abrir o jornal e ficar lá... O jornal é muito procurado, né? Bastante. O jornal sertanejo, né? Não, sertanejo... Não, como é o Jornal Sertanejo. Sertanejo, que era o primeiro jornal, né, de Barretos, né? Ele está lá, ele já foi digitalizado. Em breve já foi totalmente digitalizado? Ele foi. E em breve, assim, até o final do ano, acredito, todo o acervo vai estar digitalizado para pesquisa. As pessoas vão chegar e vão poder, em vez de ficar folheando, né, que inclusive dá um desgaste no jornal, as pessoas vão colocar um CD no computador e vão buscar a palavra que eles querem e vão poder achar com mais facilidade. Sim. Toma um pouquinho de água aí. Obrigada. Eu sei que você está com uma tossezinha que é normal, né? Aqui é muito seco, diferente do Rio, né? Que é Aqui bastante úmido. Né? Aqui é muito seco e às vezes a gente sente um pouquinho. Sente, não tenha dúvida. O calor está demais também, né? E o pigarro vem. Mas você está falando que o jornal já está digitalizado. Até o fim do ano ele vai parar na internet ou não? A gente ainda não sabe. A gente está pensando como é que a gente vai fazer essa questão do acesso na internet. A princípio ele vai estar... Porque também se tiver acesso à internet evita que as pessoas vão até o museu, né? Mas não é... Afasta o pessoal do museu. Não é só isso. Tem outras coisas que a questão de direito de propriedade sobre aquele material. A gente ainda está estudando isso, ainda não vou me precipitar em relação a isso, porque a gente ainda está estudando a forma. Mas lá no museu, com certeza, a pessoa vai poder chegar e pesquisar aquele jornal que ela quer, aquele período, a gente vai colocar o CD no computador, ela vai fazer a pesquisa dela, ela vai escrever a palavra-chave que ela quer, por exemplo, ela quer saber sobre Antônio Olímpio. Vai digitar lá Antônio Olímpio, vai mostrar tudo que tem falando de Antônio Olímpio. Lá no próprio museu. Museu. Isso é muito importante, fica mais prática a pesquisa. É verdade, agiliza bastante.
tanto para a gente quanto para o pesquisador, né? E faz a questão da salvaguarda em relação ao suporte que é o jornal. Tem muitos livros históricos de Barretos. Quais são os autores que falaram sobre a história de Barretos que você pode encontrar no museu? Ó, a gente tem alguma coisa do Osório Rocha, Osório Rocha, né? Que tem o Barretos de outrora. E tem a pessoa não pode levar para casa, não, né? Tem que ler lá, né? Tem que ler lá, porque... Não é uma biblioteca, não é uma biblioteca. Não é uma biblioteca. Tem o próprio Rui Menezes, né? Ele escreveu o Espiral, né? O Espiral e o Álbum Centenário, junto com o José Tedesco. Né? Eles têm lá também para pesquisa. Mais recentemente foi feito o livro Descobrindo Barretos, que foi a união de quatro pessoas que escreveram o livro. Eu lembro. Né? Eu lembro quando foi lançado pela Secretaria de Cultura. Isso. Não foi? Carlo Armani, Sueli Fernandes, Roseli, né? Roseli, Tinelli e Priscila Trúculo. Sim. Elas juntas escreveram esse livro, um material muito bom, inclusive, muito bem elaborado, muito bem... Boas fotos, né? Boas muito bem fotos, paginado, muito bem estudado, um projeto muito bem feito. E a gente tem alguns livros de história de família e tal, tem bastante coisa. Vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o nosso programa Quero Saber, hoje trazendo Raquel Milagres de Matos, museóloga do Museu Rui Menezes. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a museóloga Raquel Milagres de Matos, do Museu Rui Menezes. Vocês estão fazendo exposições temporárias temáticas no museu, Raquel? Isso. Como é que é isso? Por exemplo, no ano passado a gente teve diversas exposições, a gente teve, numa média, assim, quase de uma exposição por mês, com temas diversos. Por exemplo, novembro, mês da consciência negra, a gente teve a exposição Negras, que era uma exposição da artista plástica Jussara Furegatti, que ela fez mulheres negras. Vocês entram em contato com essas pessoas para que levem os seus acervos lá. Isso, a gente faz um projeto da exposição, né, a temática da exposição, e chama as pessoas e faz uma exposição daquilo. Por exemplo, agora a gente vai receber do Museu do Café de Santos a exposição Café e Folclore Caipira. Sim. É uma exposição que vai inaugurar agora dia 17 de março, vai ficar até o final de abril. Então, ela é uma exposição itinerante, então ela é de painéis e tal, mas uma exposição muito interessante, tem bastante coisa para ler, bastante foto. Então, a gente sempre busca trazer alguma coisa nova, né? Mesmo que seja com o acervo do museu, mas que seja alguma coisa que as pessoas... Com a outra roupagem, né? Exatamente, então, outro contexto. Inventa um tema ali qualquer, né? Isso. Bola um tema, não inventa, bola um tema para alertar mais a juventude, a população de uma maneira geral. Exato. Né? E as pessoas também procuram a gente para fazer suas exposições lá. Ah, procuram? A gente fez uma parceria com o Semarte em outubro, aí teve o 4º Semarte Mostra Sua Arte. Então era um espaço, lá no espaço do museu, que estava contando a história do Semarte através de recortes de jornais. Sim. Fotos, né, e recortes de jornais. Aí, então a gente fez colocou objetos relacionados à música, à dança, ao teatro, às artes plásticas, para fazer um espaço ali. As pessoas visitavam, tanto viam as notícias quanto viam os objetos. Tem mais algum outro tema que foi levado ali? A gente teve uma exposição de caricaturas, né, do professor Silas Fernando, em dezembro. A gente também faz eventos que não são ligados necessariamente a exposições. Por exemplo, a gente fez a mesa redonda no início de 2014, em março, quando completou 50 anos do golpe militar no Brasil, da ditadura, e a gente fez uma mesa redonda com com 4 pessoas que viveram naquela época, dando seu relato. A gente tem o Papo Histórico também, que é uma forma da gente conversar com algumas pessoas da cidade, e a gente grava uma entrevista em forma de história oral. Os estudantes, eles têm
um roteiro para fazer as perguntas, e aquilo é gravado, é transcrito e serve como fonte de pesquisa também para o museu. Então, por exemplo, a gente fez uma com o seu Adão, da Catedral, ele foi presidente do Estrela do Oriente. Isso. Então ele falou sobre a experiência dele e tal, e tudo foi gravado e escrito. Então, se alguém for lá procurar sobre o Estrela, além do jornal e de fotografias que a gente tem essa também gravação. Essa gravação. Esse depoimento do Adão, né? Exatamente, que vale como fonte. Que é o sacristão da catedral, Isso. né? E a pessoa pode colocar aquilo num trabalho, fazer a referência e colocar a fonte, o museu como a origem da fonte. O grande escritor e poeta, mais poeta, Coelho Neto, visitou o Grêmio há muitos anos atrás, na época dele. Tem alguma figura histórica importante, um escritor famoso, um poeta famoso, que já teve no Museu de Barretos? Que você tenha lembrança, de repente, nesses 3 anos você não tem. Eu tenho ao contrário. Eu tenho, ao contrário? Dentro do museu a gente tem o espaço do poeta Nidoval Reis. Ah, sei. Que é um poeta que ele é pouco conhecido, apesar de ele ser barretense, pouca gente conhece ele. Ele, inclusive, o que a gente chama de Praça Primavera, leva o nome dele, leva que é Praça Nidoval Reis. Né? Inclusive, a gente está programando para esse ano, em agosto, né, que é sempre o mês que a gente faz alguma exposição relacionada à história da cidade, fazer uma exposição sobre o Nidoval Reis. Contando mais para as pessoas, que é aquele momento do público chegar lá e conhecer, não só se reconhecer, mas conhecer mais, com uma ênfase maior. A gente tem uma sala dedicada ao Nidoval, mas a gente vai ter um espaço muito maior, contando muito mais detalhes da vida dele. Né? É a oportunidade que a gente tem de falar sobre o Nidoval. Então, para mim, foi o grande nome ali da literatura dentro do museu, é o Nidoval. É claro que a gente pode falar do próprio Rui Menezes, mas o Rui Menezes ele era jornalista, escritor, vereador. O Nidoval, a gente tem um carinho por ele, a gente gosta muito da figura do Nidoval, pelo fato dele ele escreveu muita poesia, muita coisa bacana que está lá exposto. Então a gente está estudando bastante a história dele, vai dar uma exposição bem bonita em agosto. Que bom, vai ser agora no mês de agosto, né? Isso. É bom divulgar bastante essa exposição, porque Nidoval Reis, pessoa importante na cidade de Barretos, né? E na cidade de Bauru também, cidade de Bauru, né? Ele morou muito tempo em Bauru e tanto que ele pediu que quando ele morresse, ele deixou instruções para quando ele morresse ele fosse cremado e metade das cinzas dele jogada num lugar em Bauru e a outra metade em Barretos, que foi na Praça da Primavera, Praça Nidoval Reis, né? Porque a gente só conhece como Praça da Primavera, mas é Praça Nidoval Reis. E em Bauru também tem uma praça que leva o nome dele, que também as cinzas foram depositadas lá. É que nem o Cine Barretos, o pessoal conhece por Cine Barretos, lá agora é Centro Cultural Osório Faleiros da Rocha, que as pessoas têm que falar, né? Porque é muito importante a figura do Osório Faleiros da Rocha para Barretos. E a família se ressente disso. A gente já tem que falar, é no Centro Cultural, quando tem um evento, no Centro Cultural Osório Faleiros da Rocha, antigo Cine Barretos, pode completar com isso, né? Mas temos que ressaltar. É uma questão de hábito. De hábito, é mais questão de muita gente fala assim, muita gente não fala Museu Rui Menezes, fala Museu Municipal. Museu Municipal, né? Eu só acho que é falta do hábito, né? A gente falando. Por exemplo, o CEMART, o nome do CEMART é Centro Municipal de Artes Bezerrinha. Né? Francisco de Assis Bezerra de Menezes, Bezerrinha. Mas quase ninguém sabe disso e quem sabe não fala. Então é só uma questão Bezerrinha, recordando, grande advogado de Barretos, trabalhei junto com ele também, grande compositor, né? Figura conhecida nacionalmente, o Bezerrinha. E tem muito acervo do Bezerrinha no Museu acervo, da Parte da Guerra. Porque sei. ele foi, né? O que me contaram, que ele tinha a função na guerra de cantar e tocar violão, piano para o pessoal, para dar uma animada no Tocava muito bem piano. Bezerrinha se ele tivesse tempo, o problema é que ele gostava de advogar, né? Mas um compositor, um músico, tem que sair, frequentar a mídia nacional, de São Paulo, Rio de Janeiro, mas ele não queria sair de Barretos, porque se saísse de Barretos, fizesse o seu merchandising, com certeza ele seria idolatrado como um dos grandes compositores do Brasil. É verdade. Não tem a menor dúvida. O museu tem algum horário? Porque um dia eu passei na porta do museu, inclusive fui atrás de você, te procurar, estava fechado, tipo 11 horas, 11h30. O museu tem horário? Tem. Abre e fecha na parte da manhã, na parte da tarde? Não, ele funciona direto. O que pode ter acontecido é que às segundas-feiras ele fica fechado para o público.
Ah, então foi isso. Então, né? Então, tirando isso, de terça a domingo ele está aberto. De terça a sexta, de 9 da manhã até as 18 horas. É direto? Direto. E fins de semana, de 9 da manhã a 1 da tarde. A gente só não abre Tanto sábado e domingo? Sábado e domingo. A gente só não abre as segundas e feriados. São os dias que a gente não abre. Segunda-feira a gente não abre para o público. Tem esse trabalho interno, de limpeza, de conservação de peça, de arrumação de alguma coisa. E feriado fica fechado como um todo. Mas, infelizmente, você deve ter passado numa segunda-feira lá na porta. Uma segunda-feira, né? Então, por isso que eu quero... Porque é importante o telespectador, o barretense, saber qual o horário que ele pode ir no museu. Então, você está dizendo que de 8 ou 9? 9. Das 9 até as 18, o museu estará aberto para todos, né? Isso. E com a presença da Raquel e da sua equipe de estagiários para orientar a população de Barretos, né? Estudante é muito importante a frequência no museu, né, Raquel? É verdade. Inclusive, quem for, a gente tem estagiário agora com o dia todo. Então, se a pessoa for ao museu, ela pode solicitar uma visita. Você pode fazer uma visita monitorada para mim? O estagiário vai e acompanha a pessoa e faz essa Tem que visita. agendar essa visita monitorada ou não? Não, se for uma ou duas pessoas, não precisa. Agora, se for um grupo grande, é bom agendar, né? Porque de repente pode chegar num horário lá que já tem outra visita, né? Atrapalha. E não é só isso. Às vezes, se for um grupo grande, é bom dividir. E aí precisa de mais estagiários. Se só tiver um, fica mais difícil. Fica mais difícil. Né? Mas é bom, assim, se for muita gente, dá uma ligadinha, agenda, não tem problema. Mas se for uma ou duas pessoas na hora... A frequência é mais de pessoas idosas, mais meio termo, estudantes, é geral, tudo? Tudo. A gente não tem um público específico. A gente tem dos 8 aos 80. Para toda idade. Raquel, uma pessoa histórica que você acha que transformou o mundo, na sua opinião, aquela pessoa importante, que você é uma pessoa formadora de opinião, quem é essa que você se curvaria em reverência se você a encontrasse? Nossa, difícil, hein? Ó, tem muita gente que eu acho que mudou o mundo em diversas áreas, né? Assim, uma só. Uma só. Quem que eu me curvaria? Se citar duas, pode ser também, eu não sei. Mas... Não, é porque eu penso assim, pessoas que trouxeram luz para o nosso mundo, assim, na ciência, né? Eu sou, a museologia é uma ciência e eu sou uma pessoa da ciência. Então, por exemplo, Darwin, Einstein, foram pessoas que trouxeram coisas, mostraram para o mundo outras coisas, né? Que a gente hoje em dia usa até hoje. Na educação, Paulo Freire foi um divisor de águas na educação. Então, são pessoas que a gente gosta bastante. E hoje em dia temos outros pensadores. Sei. Raquel Milagres de Matos, museóloga do Museu Rui Meirelles, muito obrigado pela sua presença, gostei muito, uma bela entrevista, falamos bastante sobre o museu. Quem não sabia nada de museu, pelo menos aprendeu bastante hoje, né, Raquel? Aprendeu pelo menos o caminho do museu. O caminho, né? Fiquem à vontade para aparecer. Quem sabe tem uma pessoa de fora passando. Fala o endereço do museu aí. Muito fácil, principalmente para quem é de Barretos e quem não é muito fácil. Fica na Praça Francisco Barreto, Avenida 17, esquina com a Avenida 16, número 311. Tem telefone lá, não? 3324-4255. 4255-3324, né? Muito obrigado, então. Eu que agradeço a oportunidade. Raquel, a gente sempre termina o programa com uma poesia, né? E hoje a nossa poesia vem do grande Gonçalves Dias. Não é a canção do exílio, não. Muita gente pensa que o Gonçalves Dias só tem a famosa canção do exílio. Hoje vamos falar uma dele, Não Me Deixes. Debruçada nas águas de um regato, a flor dizia em vão à corrente, onde bela se mirava: ai, não me deixes, não. Comigo fica, ou leva-me contigo, dos mares a amplidão. Límpido ou turvo, te amarei constante, mas não me deixes, não. E a corrente passava, novas águas após as outras vão. E a flor sempre a dizer, curva na fonte, ai,
não me deixes não. E das águas que fogem incessantes, a eterna sucessão, dizia sempre a flor e sempre em balde, ai, não me deixes não. Por fim, desfalecida e a cor murchada, quase a lamber o chão, buscava inda a corrente por dizer-lhe que não a deixasse não. A corrente impiedosa a flor enleia, leva-a no seu torrão. A afundar-se, dizia a pobrezinha, não me deixaste não. Muito obrigado mais uma vez, Raquel Milagres, pela oportunidade de falar sobre o museu no programa de hoje. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado.